Estamos iniciando a temporada 2 e o tema dessa temporada 2 vai ser Princípios Essenciais de Liderança nível Soldier, soldado. Depois nós vamos ter a temporada 3 e a 4 que vai caminhar nesse mesmo sentido, só que com outros níveis mais elevados ainda desses conceitos e princípios essenciais de liderança. Esse é o nosso episódio 1 e o nome desse episódio é O Inegociável. O nível Soldier é interessante porque o soldado, quando a gente fala em termos de liderança, ele ainda não possui, e se ele não possui, ele não usufrui. Usufruir do quê? Do que o rei tem e do que o rei usufrui. E a gente vai entender isso um pouco melhor. É uma questão de mente, não é uma posição. Se eu tenho uma mente de rei ou uma mente de soldado. E isso vai ser determinado pelo meu modelo mental e como eu pratico as ações do meu modelo mental. A primeira palavra que me vem à mente é princípios. Então, o episódio de hoje nós vamos trabalhar basicamente sobre um conceito muito elementar de liderança, que é a definição de princípios e valores. Se você acessa hoje um site de qualquer empresa aí, você vai encontrar lá visão, missão, princípios, valores. E vou te dizer uma coisa, 90% do que tem ali é coisa para inglês ver. Você sabe do que eu tô falando. Aqueles princípios, valores, tal e tudo mais que tem ali é muito por conveniência. Os tópicos, os temas, os conceitos, eles vão mudando conforme a conveniência da empresa. Quando eu falo em princípios e valores, em termos de liderança, o conceito é muito simples, é muito objetivo. E ele diz o seguinte: princípio é tudo aquilo que eu não negocio. É o início de tudo, não tem nada para trás, não tenho o que negociar. Valor é algo que é muito importante para mim, que tem valor, que eu valorizo, mas se precisar eu abro mão. Ok, é o valor, mas ele é negociável. O princípio não tem negociação, ele é o primeiro, ele é unigênito, é o que vem dali para frente. Então, dentro desse aspecto, eu queria dar um exemplo aqui, na vida real mesmo, né, de como funcionam princípios e valores. O exemplo que eu penso é uma situação que aconteceu com um grande amigo. Esse amigo, ele trabalhou muitos anos numa empresa multinacional e era interessante porque ele já tinha um cargo de diretoria lá. Todo ano a empresa pagava uma comemoração pro board ali da empresa. Então ia o presidente, alguns vice-presidentes, alguns diretores, alguns gerentes, eles iam para uma ilha, para um resort, para um cruzeiro, um lugar bem bacana para celebrar, para comemorar os resultados do ano. Num desses eventos estava lá esse meu amigo, diretor da empresa, jantando, tomando vinho numa mesa redonda e tinham 10 pessoas ali, presidente, vice, outros diretores, pares dele, subordinados, que eram alguns gerentes, e num determinado momento desse jantar, dos integrantes ali da mesa, teve uma excelente ideia. Você é do meio jurídico, você vai entender o que eu tô falando agora, tá? Uma casa onde tudo se tolera, onde tudo é permitido. Uma dessas casas aí, você deve imaginar o que eu tô falando. E daí ele falou, eu percebi que tem uma casa de tolerância ali, 2 quadras para trás e tal, e eu pensei que valeria a pena a gente ir lá, fazer uma bagunça, né? Tivemos excelentes resultados nesse ano, tá? E ninguém é de ferro. E todo mundo concordou e eles já haviam convidado esse meu amigo outras vezes para ir na casa de tolerância. Mas ele sempre negava. Porém, ele ficava quieto das outras vezes. Nesse momento, na mesa, ele resolveu se manifestar. E daí todo mundo, né, colocou o seu copo na mesa, colocou o talher ali e falou, vamos ver o que esse cara tem para dizer. E ele falou assim, eu agradeço o convite de vocês, mas para mim essa situação é muito simples. Nesse exato momento, estamos em outro país com outro fuso horário. Mas nesse exato momento, a minha esposa está lá no meu país, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, cuidando da minha empresa, cuidando do que é mais importante na minha vida. Se eu for nessa casa de tolerância com vocês e trair a minha esposa, que cuida do que é mais importante na minha vida, eu traio qualquer um. Eu traio você que é o presidente da empresa, eu traio você que é o vice, eu traio você que é o diretor e você que é o gerente que trabalha comigo. É isso que vocês querem de mim? Imagine se alguém foi lá naquele dia. Foi todo mundo pro quarto do hotel ligar para a esposa, que ficaram com remorso ali. Ou seja, aonde eu quero chegar aqui é o seguinte, eu não quero fazer apologia ao adultério ou apologia à fidelidade. Cada um decide o que é melhor para sua vida e arca com os resultados, ok? Não é meu papel aqui julgar essa situação. O que eu quero trazer para você aqui é o seguinte, esse meu amigo, ele estabeleceu a fidelidade na vida dele como um princípio. Ele não negocia isso. Ele não negocia. Então imagine que ele está lá no trabalho dele e passa aquele corpo um pouco mais aveludado, ok? E de relance ali, ele olha para aquele corpo e aquilo traz uma sensação para ele. E naquele momento ele tem uma decisão de simplesmente olhar e pensar assim, olha, puxa, só uma conversinha ali, não dá nada, né, tal e tudo mais. Ou ele pode olhar para a mão dele e pensar, não, eu sou casado, peraí, deixa eu voltar pro meu trabalho, eu não negocio isso. Ou seja, a partir do momento que ele estabelece a fidelidade como um princípio, pode passar a mulher mais linda do mundo
na frente dele, ele não negocia aquilo ali. Ele estabeleceu que ele já tem a melhor mulher, que é a esposa dele, e que ele tem que voltar para o trabalho e fazer as coisas dele. Esse é um exemplo de princípios. Deixa eu dar um exemplo de valor na minha vida. Eu estabeleci que pelo menos 2 vezes por ano eu faço uma viagem com a minha família. Ano passado, chegou até novembro, eu não tinha conseguido viajar ainda. Não porque eu não quis, é porque eu entendi que por mais que aquilo ali fosse um valor muito grande para mim, eu negociei aquilo ali. Eu falo, ó, chega no final do ano eu faço 2 viagens. Esse ano, já estamos quase na metade do ano, eu não viajei ainda também, porque eu decidi, olha, é melhor nesse momento eu me concentrar nisso e eu jogo essa viagem para outro lugar, mesmo sendo algo de valor. Então, princípio é aquilo que eu não negocio e, em hipótese alguma, valor é aquilo que é muito importante para mim, mas se eu precisar, eu abro mão. E olha que interessante, esse é um dos grandes desafios da liderança. Você como líder, você tem princípios e valores, você tem liderados do teu time, que cada um deles tem os seus próprios princípios e valores também. E o teu grande desafio como líder é compor todos esses princípios, esse emaranhado de princípios e valores com os princípios e valores da empresa também. Esse é um grande desafio. Posso te provocar um pouco a elevar o teu modelo mental para um próximo nível? Faz o seguinte, pensa comigo agora, rapidamente, qual seria o principal princípio que você tem na tua vida hoje? Assim como aquele exemplo que eu te dei de fidelidade. Pensa rapidamente aí, o que é algo na tua vida que você não negocia de jeito nenhum? Ou na tua vida profissional? Te provoco no seguinte sentido, pense num princípio que você tem na tua vida pessoal ou profissional. Rapidamente, assim como aquele exemplo que eu dei. Vamos fazer o seguinte agora, vou te provocar. Se você recebesse $1 milhão nesse momento para abrir mão desse princípio, você abriria? Se você pensou, já joga para a tua lista de valores. O princípio ele tem que ser tão estabelecido, tão estruturado a ponto de, olha, nem começo a negociar. Então a tarefa que eu te deixo nesse momento para você trabalhar o conceito de princípios e valores é o seguinte, elenque ali os teus 5 principais princípios e os teus 5 principais valores que você tem na tua vida, sendo princípio inegociável e valor algo importante, mas que você pode abrir mão se for necessário para entrar em harmonia com outras situações. E também eu te convido a você entender, buscar quais são os 5 principais princípios e valores da empresa. Por exemplo, chegar atrasado é um princípio ou é um valor? Ok, a empresa estabeleceu que o horário de início de trabalho é 9 horas, mas se você precisar chegar meia hora atrasado ou quiser chegar meia hora adiantado e sair meia hora, como é a cultura da empresa em relação a isso? Por exemplo, assédio moral, assédio sexual, é um princípio ou um valor? Não, isso é um princípio, nós não negociamos. Se acontecer uma vez, está fora. Por exemplo, um insulto ao líder ou outras coisas, entregar um relatório fora do prazo. Então é importante que as expectativas das pessoas sejam bem dimensionadas nesse aspecto. Princípio elementar de liderança. Princípios e valores, algo que nós não negociamos, ok? Esse foi o nosso Plá de Liderança de hoje, episódio 1, iniciamos a temporada 2 e te vejo no próximo episódio. Vai lá agora e plá, gere resultados na tua vida. Um grande abraço para você.